Fala galera do Verdão, bora reagir a mais um vídeo aqui do ESPN, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do Palmeiras, que de longe, né, cara, tá nas melhores contratações, né? Dá para falar que são as melhores contratações do ano, é do Palmeiras, porque demorou a sentir isso, mas sentiu que era necessário fazer esse mercado agressivo para continuar ali, né, no patamar que está desde 2018. Acho que muito por causa do Botafogo, né, que mostrou aí ano passado que viria com muita força. Já esse ano o Botafogo, para mim, vai enfraquecer. Para mim não, né? Tá enfraquecendo muito, perdendo Luiz Henrique, perdendo treinador, entre outros jogadores. Vamos ver o que a imprensa tem a dizer do Verdão. Meio você já não passa na prova. Tem que ir totalmente louco, exato, né? Totalmente louco. Eu estava fazendo um processo de desintoxicação do linha de passe, voltei, você estava bem, né? Aí agora já tá pegando, o negócio tá pegando de novo. Então, assim, favoritismo, meu amigo. E aí, que a Nath falou. Faz um investimento desse, favoritismo. Mais vídeos. Tem mais fã de esporte. Aliás, enquanto tiver fã, põe fã de esporte aí. Põe fã de esporte aí à vontade, a rodo. Vamos lá. ESPN. Para ele sair tão rápido da forma como foi. Aliás, é bom lembrar que o Paulinho, contratado pelo Palmeiras, fechar tudo certo, ele não vai jogar já, não. Só em março. Abril. Vamos ver a recuperação. Mas tá bom, mas vale a contratação. Eu acho que ele é muito bom jogador, ele vai solucionar sim. Vai solucionar. Ele não é o camisa 9, né? Mas se colocar ele ali para jogar, porque você lembra do período, acho que foi o ano passado, o melhor período do Galo em termos de gols, ele jogava ao lado do Hulk, centralizado. Eram os dois Paulinho juntos. tem excelentes números ano passado. Ó, tá tocando, hein? Opa, tem um celular tocando aí, isso, atenção. É cobrança. Dia 2 de janeiro, Quem é que liga? já tem gente ligando para cobrar. Quem é que liga hoje em dia? Eu não sei. É o nosso querido Por Kid, setor de deve cobrança. ser mais um talento que ele descobriu ali. Exatamente. Eu acho que é cobrança, porque dia 2 de janeiro é só lugar que cobra que já começa a ligar. Hoje em dia ninguém liga, só cobrança ou A gente telemarketing. vai fazer a perspectiva também O de trote. campinho? Como é que é? Campinho do Palmeiras? Não. Tem um campinho do Cruzeiro só, mas a gente pode mentalmente fazer o campinho do Mas Palmeiras é interessante aqui. pensar, já tem o Facundo também. É interessante pensar como é que vai desenhar o Abel a posição do Paulinho. O que ele pensa para o Paulinho na temporada. Porque ele tem que desenhar um time agora e pensar um time com o Paulinho quando ele voltar. Sim. Pelo valor que ele custou, pela contratação que é. O Abel tem dois desafios. Estevão Tem que montar o time com o Paulinho e montar um time com a saída do Estevão. Ele tem que montar 3 times, né? Um pro início do Paulista sem o Paulinho, ainda com o Estevão. Aí ele tem ali a chegada do Paulinho, é outro time. E aí depois a saída do Estevão, você tem que recalcular toda a rota ali. O que ele tem é o Facundo e o Paulinho. Essa questão do 9? do 9. Você acha que é a solução para 9 mesmo? De início, sim. Não, acho que não é a característica dele principal. Tanto que em muitos jogos do Atlético, a gente viu umas conversas entre o Hulk e o Paulinho, que precisava de um cara de área e tinha quase uma discussão, sabe? Às vezes o Hulk, né? A gente percebia que o Hulk, Paulinho, fica um pouco mais, deixa eu sair da área. Em alguns momentos o Daverson resolveu isso. Aí quando tinha o Daverson, né, nos jogos que o Daverson pôde jogar, e aí o Daverson fazia essa função de 9. Equilibrava mais. E aí o Paulinho e o Hulk tinham mais movimentação. Mas eu acho assim, com o Estevão, quem sabe onde o Estevão gosta de jogar, e ali do lado direito é titular absoluto até a saída. Se o Facundo Lopes ele se adaptar rapidamente, a gente também tem uma opção de beirada. E aí o Paulinho seria esse cara mais centralizado, com o Veiga um pouco mais atrás, né, como homem de criação. Então eu acho que não é o atacante dos sonhos, né, o 9 dos sonhos do Palmeiras, mas é um jogador que tem qualidade para exercer essa função. Tô pensando aqui, cara, porque assim, é um baita nome. O Palmeiras está atrás do Andrés Pereira ainda também e tal. O Palmeiras está se movimentando bem no mercado, com nomes assim pesados. Acho um valor muito salgado para a contratação do Andrés Pereira. Aliás, por falar em Pereira, também tem o Matheus Pereira, que a gente acabou de citar, Exato. que o Palmeiras está atrás também. E tem o Felipe Anderson que não rendeu ainda. Então, É isso aí. perfeito, ia chegar aí. Felipe. Perfeito. Tem o Felipe Anderson, onde encaixa? Porque não é o encaixa, seguinte, vira banco. Vamos lá, em cima do Palmeiras que a gente está montando aqui. O Felipe Anderson é um cara para ser titular. Se ele jogar Deveria. o que a gente imagina que ele pode jogar, eu não acho o Felipe Anderson craque, tá? Eu também não. Não é craque, mas é um jogador muito bom, muito útil. Fez 2 temporadas espetaculares na Itália. Assim, o que eu quero dizer é que é para ser titular. Aí, como é que fica esse time do Palmeiras? Vamos lá, vamos montar só a frente, não precisa ser do meio, só do meio para frente. Vamos lá.
Ele estava jogando Tem pelo lado Felipe esquerdo, Anderson, né? você tem o Facundo, você tem o Paulinho, você tem o Flaco Lopes, você tem o Rony ainda lá no elenco, que o Palmeiras está Flaco tentando Lopes negociar, e mas não Rony foi. acho que perdem um pouco espaço. Se a gente pensar no time completo, né? Pensar num time já projetando o Super Mundial. Porque esquece o Campeonato Paulista, a gente já falou, o Paulinho não joga. Isso. Tem a adaptação do Facundo. Então, pensando no Palmeiras ideal para a temporada sem mais nenhuma contratação. Olhando só para esses jogadores que estão aí. É difícil pensar um lugar para o Felipe Anderson. Eu não vejo ele titular do time com o Paulinho, com o Facundo jogando bem e se adaptando, com o Veiga jogando, com o Estevão pelo lado direito. Eu não vejo o Felipe Anderson jogando. Pelo que ele apresentou de agosto a dezembro, ele não tem vaga no time titular. Sim. A não ser que ele faça algo diferente. A não ser que seja readaptada a função dele. Mas o que ele apresentou, pelo que se tinha de expectativa, pelo que ele jogou na Itália, com esses jogadores todos à disposição, ele não tem condição de Mas titular. ele teria que ter uma sequência no Paulista. Acho que ele pelo menos merece. Pelo investimento que o Palmeiras fez e tudo, pelo jogador que ele pode ser, acho que ele merece no Paulista uma uma sequência rodagem. de jogos. De novo, também não dá para se iludir com o Paulista, porque o Flaco Lopes arrebentou no Paulista e depois no resto do ano, né? E acontece muito é isso. difícil fazer métrica Mas pro restante cara- da Então, temporada. mas aí você dá uma sequência para ele, William, e o Facundo, por exemplo, que pede uma adaptação também Sim. no Paulista. Você faz o quê? O Estevão vai jogar, né? Aí, Flaco deve jogar o Paulista. Nenhum desses caras jogam como referência ali, diária. A verdade é que o Palmeiras Aí- precisa contratar um 9. Exato. Então. O Palmeiras Exato. precisa contratar um 9, mas é um 9 que chega e resolva. Exato. Então, Zé, mas De vamos supor- novo, vamos supor não que é o Palmeiras Paulinho. contrate um 9. Contrate um 9 que venha para ser titular. Aí o Paulinho jogaria? Eu acho que o Paulinho joga aberto pela Aberto. direita. Então, mas aí o Facundo e o Porque eu não Felipe sei. Anderson aí... Pô, Então, lá, mas eu acho que aí, por Tem exemplo... o lado esquerdo, né? Não, É, pelo lado esquerdo. Eu Pelo acho direito é o Estevão, de lá começo, o de Estevão. começo. E aí eu acho que o Paulinho joga do lado esquerdo fechando. Sim. Diagonal, porque o Entrando, Paulinho tem né? essa... Sai de fora pra joga dentro. só, do lado esquerdo faz diagonal ali. E o Felipe vai pro banco. Eu acho. E o Facundo também é banco. O Facundo a princípio... Inicialmente, sim, né? porque o A princípio, sim. Quando o Estevão sai, Quando o Estevão sai, ele o Facundo joga. assume Porque o essa Facundo função. joga do lado esquerdo, né? Esquerdo Assim, pra direita. Ele faz muito foi isso, né? O contratado Facão do pra lado isso. esquerdo. Então o quê? eu Peraí, acredito. Rafael Veiga é titular. É Veiga, Estevão e Paulinho. Estevão e Paulinho. E aí a gente vai ter que ver a movimentação. Porque o Flaco Paulinho deve também jogar joga. O Paulinho joga atrás do centroavante. Sim. Também Joga. O Paulinho joga. O Paulinho tem. Eu acho Joga que de um todos os jogadores aí é o mais versátil para você colocar do lado direito, do lado esquerdo, centralizado, jogando não como 9 centralizado aquele cara, mas ele faz o 9 rodando, por exemplo. Ele faz o no 9 de Atlético. movimentação. No Atlético o Hulk era o mais fixo e ele era o cara que rodava, inclusive fez gols contra o próprio Palmeiras, ele fez Foi. gols assim. Eu acho. Agora, dentro daquilo que o Palmeiras, nas características dos jogadores, eu acho que o Palmeiras precisa contratar um 9 para chegar e resolver. Coloca a camisa, vai lá e de 10 oportunidades ele guarda 8. E eu iria atrás também de um Acho zagueiro. isso. Mais um. Que o ano do Gustavo Gomes já não foi bom, né? Mas tem o Murilo lá também. Você tem o Vitor Reis. Reis. o Naves, que é jovem. Então, mas você tem que ter jogadores prontos, né? O Abel, ele tá já num processo em que ele toda hora tem que revelar alguém da base, tem que trazer alguém da base e essa base tem que corresponder. Jogadores mais prontos para uma temporada que exige tanto, você precisa ter opções. E o Palmeiras tem condição de ter opções. Então, a minha sensação Tem é condição de ir que pro mercado. o elenco ainda está meio curto. Não tem essa impressão? Porque assim... O Giai tem- vai ser titular pelo lado direito? Então, vai ter sequência? eu quero no entrar nesses Paulista? nomes, porque vamos lá. As contratações, as expectativas de contratações estão gerando, estão fazendo muito barulho, porque é um modus operandi do Palmeiras que está mudando, certo? O Palmeiras está indo no Porque mercado... precisou mudar, né? Precisou mudar, e está certíssimo. Ele foi buscar Paulinho, e está tentando o Andreas Pereira, e está tentando o Matheus Pereira, e foi buscar o Facundo, está gastando. Está indo lá para montar. Mas assim... Tem vários jogadores no elenco, a gente está falando do Felipe Anderson, porque seria o principal nome, mas tem vários jogadores no elenco que a gente não sabe, por exemplo, o Dudu perdeu, tudo bem, já não estava jogando muito e tal, já não era muita opção, mas você perdeu o Dudu. Você vai perder o Estevão. Você tem que pensar no ano, você vai perder o Estevão. O Giai, o que é o Giai? O Rômulo ainda ficou, não sei se eu perdi. Parece que não, parece que Parece vai que sair. vai sair, né? Tá na- O Rômulo parece que vai sair também, mais um, que é o que veio do Novo Horizontino. Que teve pouco Que não jogo jogou, também. né? Pouco jogo Não também. jogou, quase não jogou. Aí você tem. Estou pensando aqui Caio Paulista, você tem Vanderlan. Caio Paulista. Piquerez volta. Piquerez volta. Piquerez volta. Piquerez é uma boa voltar.
Tá, só que tem que ter um... O Então. Vanderlei, ele tinha muita projeção, não conseguiu corresponder. Caio Paulista ganha a posição, que não é lateral de origem. É. Então, assim, Você tem Mike, Marcos Rocha, Mike Marcos e Giai. Rocha, O Mike, pelo que eu vi aí, pelo menos nas últimas notícias, ele estava no mercado. estava no mercado. O Marcos aqui Rocha, não era de se ver. ainda dá mais um aninho do Marcos Marcos Rocha? Teve muitos renovou, problemas né? de lesão, né? O Mike também Marcos na temporada. Rocha me parece que renovou. Mas ainda rende mais um aninho? Então, eu não sei nem se Né? ele vai ser lateral. Ele Acho já que pode tem ser algumas como zagueiro interrogações. Você já, entendeu o que eu quero porque- dizer? Que Sim, tem sim, algumas sim. interrogações ainda, Sim. entendeu? Não, tem várias. Sim. E que eu não várias sei, o Piquerez Não, o próprio é Gustavo uma certeza, Gomes, mas... com todo problema- respeito à história dele no Palmeiras, o Gustavo Gomes fez uma temporada de uma oscilação muito grande e de, em casos, em momentos decisivos, de não conseguir corresponder àquilo que se esperava. Então, você tem que pensar num processo ali. Óbvio que você tem jovens jogadores que têm uma projeção absurda, você tem o Murilo, você tem o Reis, que é um ótimo zagueiro, mas você tem que pensar numa reposição. O Palmeiras, ele não... A gente vai lembrar do Botafogo, e aí não querendo comparar, mas o Adriel você entrou no lugar do Basso, os jogos que ele fez, ele não baixou o nível. Ele entregou muito ali. Então, é nesse sentido. Porque ele é nível titular. Infelizmente, hoje no futebol, infelizmente não, né? Felizmente, principalmente para times que têm como investir, para uma temporada que exige tanto, de um campeonato brasileiro longo, do Super Mundial, no caso dessa temporada, mas quando não tem... Tem Libertadores, tem Copa tudo. do Brasil, tem Exatamente. times que jogam 70 partidas numa temporada. Até mais. Você tem que ter um elenco em que você substitui e o nível não caia. É. E muitas vezes Mas na tem que sair, né, Nath? E muitas vezes no Tem que movimentar Exato. o elenco. Né? Exato. Ó, vou dar mais dois nomes, ó. Mas Rony, se Você tem três se você opções. tem Mike, se o Mike não sai, Marcos Rocha e o Giai. Giai. Você tem 3 laterais direitos, só um joga. Você Né? tem no que meio oxigenar. campo, você coloca o meio campo para jogar numa função, o Paulinho faz várias funções. A lateral, você usa um jogador. Então, se você trouxer mais um lateral Tem que oxigenar. direito ou esquerdo, por exemplo, e mantém os que você tem, você infla o elenco, você... que é outro que está no elenco, eu acho problema é que não sair, tem né? mais... O Rony, Não, o Palmeiras é quer isso. negociar o Rony. É sair, que O Zé nem- Rafael, Esses o Zé caras Rafael têm- tinha a ideia de ser negociado. Ninguém falava nada, né? Todo mundo metia porrada na Leila. É. Todo mundo dava uma porrada na Leila, porque tem que investir. O custo do elenco do Palmeiras é altíssimo. Sim. É. Nós estamos vendo agora. Folha salarial alta. Folha salarial alta. Ninguém quer pagar o salário desses caras que E os têm caras não contrato com o querem Palmeiras. E os caras não querem sair. Vou sair para quê? Para pegar um salário duvidoso? Não, eu prefiro ficar aqui. É, exatamente. O caso do Zé Rafael, por exemplo. Rafael. Mas há O Zé uma Rafael teve necessidade de proposta para sair. oxigenação, sim. Isso, Precisa Há uma dar necessidade, porque em boa parte da temporada o Abel olhava para o banco de reservas, E não ele tinha. teve o Estevão na temporada, que era o grande diferencial na temporada. Ele botava quem? O Pois Palmeiras é. sem o Ele olhava Estevão era para o um banco, time... muitas vezes ele improvisava o menino do lado esquerdo, mas não botava o Dudu. Por isso, Nath, Palmeiras você sem vê o quantos Estevão. nomes a gente falou aqui que Sim, estão no elenco, sim. mas nenhum a gente sente a firmeza, assim, que É um precisa... bom elenco, mas precisa oxigenar. Precisa dar uma oxigenada, precisa girar. Então, Palmeiras com o Estevão Eu ano acho que o passado Palmeiras era está um. tentando fazer isso. Os Palmeiras- indicativos do Palmeiras é que está tentando fazer O Palmeiras com o Estevão era um e o Palmeiras sem o Estevão É. era totalmente diferente. É. Totalmente diferente. isso. O Palmeiras tem que se preparar para essa perda do Sim. Estevão. Sim. Para essa perda do mas Estevão eu que ela vai trouxe, né? acontecer. Eu acho que assim, o Facundo Facundo. Lopes, ele é um jogador que veio para tentar se encaixar nessa posição do Estevão. Sim. O mesmo nível a gente não sabe. Depende da adaptação, né, a maneira como ele vai entregar para o Abel que se espera, mas ele foi um jogador contratado para isso. Talvez que hoje não seja titular, mas quando o Estevão sair, vai abrir essa opção. O Paulinho, ele também vem para dar essa oxigenada, o cara de qualidade, né? Junto com o Veiga ali, um cara que pensa o jogo. O Paulinho, a dinâmica dele é interessante demais, em várias posições. Mas eu acho que é importante bater nessa tecla, assim. Você tem algumas posições, não são titulares absolutos, mas tem um número de jogadores. Então, para você trazer, você tem que liberar, tem que tentar negociar. Isso, Senão exatamente. você coloca muita Oxigenar. gente na mesma posição e aí até o dia a dia mesmo ele fica Sim. um pouco mais complicado. complicado. É. Você não Exatamente. consegue treinar Porque o é muita time. gente insatisfeita. Imagina um cara que é lateral direito e você tem 4 para posição, pô. Quer dizer, o quarto... Não consegue nem treinar, É né? isso, o cara não consegue nem treinar. A expectativa é muito baixa e o dia a dia ele fica um pouco mais complicado para você gerir isso daí. Né? O Facundo vem para o lugar do Estevão, mas assim, hoje o grande nome do Palmeiras é o Estevão, certo? Não É o Estevão. Dá para comparar ainda. Aí. Só que quando ele for, o grande nome, não sei como vai ser até o meio do ano, vai ser o Paulinho, né? O Paulinho vem para valor ser o investido. cara do Palmeiras. né? Pelo valor investido, sim. Se ele vai conseguir ser, a gente vai saber só com a adaptação dele ao sistema de jogo do Abel, à estrutura de jogo do Palmeiras, aos seus companheiros ali. É outra coisa.
A gente vai ter que ver, vai ter que entender o que o Abel vai querer, como é que o Abel vai montar esse time. Vai chegar mais alguém? Não vai chegar mais ninguém? Isso tudo é uma interrogação hoje. É porque eu vou olhar para o campo e falar, esse é o cara ali. Sim. A certeza Você olha que para o o Palmeiras Estevão, você vai tem falar, você naturalmente. vai A mudar certeza para o que o Paulinho. Palmeiras Você vai tem falar, o hoje Paulinho é aqui. Veiga esse é o cara. e Naturalmente Estevão. é isso, Essas são as certezas que o Palmeiras tem hoje. Veiga e Estevão. É as certezas que tem. E aí eu tô falando de ofensivo, né? De sistema de ataque. Felipe Anderson é uma incógnita. Rony e Flaco Lopes, interrogação em relação ao que pode acontecer na temporada. Vão ser negociados, permanecem no elenco, mas passam a ser qual opção no elenco? Vem mais alguém da base? Sobe alguém da base? Vai ser uma opção? Não sei. Mas é um time que continua sendo o time que vai entrar para brigar por títulos na temporada. Mas eu olho para o Paulinho com um olhar de certeza. Certeza. Falou, repete as certezas, Estevão Eu e Rafael digo de quem Veiga. vai começar a temporada, né? O Paulinho ele vai começar lá para abril, maio. O Paulinho ele chega no primeiro momento para o Mundial, né? Porque é isso, ele vai chegar lá para abril, maio, vai jogar alguns jogos ainda pelo Brasileiro e tal, que é bom para ritmo e tudo. Libertadores. E vai chegar ali pro Mundial. Então vamos meio que pensar aqui esse time do Palmeiras, né? O Everton, aí você vai de Marcos Rocha, é isso? É isso. Dupla de zaga, Gustavo Gomes e quem? Vitor. Ou se quiser tirar o Gustavo Gomes, tudo bem, eu aceito. Murilo volta. Murilo também. Murilo já tá Murilo e descansando. Vitor Reis? Pra mim é Mas vai ser Murilo e difícil de Vitor tirar o Gustavo, hein? É difícil. Embaçado, né? Colocar no Você banco. tiraria? Gustavo é complicado. Não. Você tiraria? Não tiraria. Reis. Eu tiraria. Para começar, não. Eu acho que assim, é você entender no ano o que o Gustavo vai te entregar. Porque ele pode entregar, né? Ele teve uma sequência ruim, como teve várias sequências boas ali, pilar de sustentação defensiva. Eu começaria com ele, aí você vai entender o que ele pode te entregar em 2025. Mas é difícil tirá-lo e colocá-lo no banco, assim, é difícil. Porque além de tudo o cara é uma liderança. É liderança. Eu acho que é muito por esse lado também. Eu não vejo no Murilo e nem no Vitor a capacidade de, por exemplo, dar um esporro do jeito que ele dá muitas vezes no time, cobrança. Ele é esse cara aí. Eu acho que talvez a permanência dele como titular, acho que o Abel olhou muito para esse lado aí. Peraí, eu tenho o Murilo e tenho o Vitor que poderiam ser... essa zaga me entregaria muita coisa, mas eu não tenho uma liderança para organizar o time da forma como o Gustavo é capaz, tem essa capacidade. Eu acho que tem Gustavo e Vitor, lateral Piquerez, no meio campo Aníbal e Rios. Zé Rafael Banco, se ficar. Não, eu acho que o Zé Rafael já perdeu a posição. E olha que eu era um dos defensores. Você gosta muito dele. Eu gostava muito do Zé Rafael, mas o Richard entrega muito mais do que o Zé. O Zé hoje está muito mais para ser um primeiro volante do que um segundo, né, homem de meio campo. Está muito mais para disputa com o Aníbal do que propriamente com o Richard. O Richard é aquele cara, como gosta de dizer o Fábio, né? O box to box, né, Fábio? O Luciano adora. Adora. Ele criou algumas, inclusive. Ele é humilde, ele disse que não foi. Ele fala, Richard, ele ama performar bem. Performar. O box to box, como performa no box to box ele, não? O Richard entrega muito. E aí você tem a definição, você tem o Felipe, você tem o Maurício também, que
é isso aí, galera. O Palmeiras tentando montar um time mais competitivo para essa temporada de 2025. Sentiu na temporada de 2024 que dava para ter ganho aí os títulos, mas os cariocas, Flamengo e Botafogo fizeram o Palmeiras sofrer muito nessa temporada, né? Palmeiras venceu o Flamengo, Cara, peraí, venceu, né? Na Copa do Brasil, 1-0, isso. Mas foi eliminado. Venceu o Flamengo por 1-0, mas foi eliminado da Copa do Brasil. Um jogo até que o Palmeiras poderia até ter se classificado, né? Mas de resto, perdeu em casa para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. O jogo onde seria ali a final do Brasileirão, né? O Palmeiras teve nesse jogo 20 chutes contra 13 do Botafogo. No alto, 6 do Palmeiras, 7 do Botafogo. Posse de bola nesse jogo foi bem equilibrada, gols esperados, mais gols esperados do Palmeiras, né? E o Botafogo acabou metendo 3-1 em cima do Verdão. Na verdade, foi um golzinho ali, golaço, na verdade, do Richard Rios, né? Golaço. Já nos acréscimos não tinha mais o que ser feito. Vamos ver se a gente consegue ainda ver. 2-2 na Conmebol Libertadores, onde o Botafogo abriu 2-0 na casa do Palmeiras, né? Bem no Allianz Parque. E meio que frouxou. Eu não acho que foi porque o Palmeiras foi guerreiro nesse jogo, não. Para mim foi o Botafogo que não entendeu o espírito da competição e acabou relaxando, e o Palmeiras foi lá e conseguiu marcar 2 gols, porque foi um amasso, né? Foi um amasso aí se a gente juntar os 2 jogos do Botafogo para cima do Palmeiras. E o Flamengo também, pelo Campeonato Brasileiro, 1-1. Jogo bem equilibrado também no Maracanã. O Flamengo já ali meio que, né, na ressaca também da eliminação do Palmeiras. Por isso eu acredito que o jogo foi nesse equilíbrio todo, né? Porque a gente sabe, o Flamengo não é de se contra o Palmeiras no Maracanã, é sempre um jogo muito difícil para o Palmeiras. Tanto que no jogo da Copa do Brasil, o Flamengo meteu 2-0, poderia ter sido uns 4-5. Então o Palmeiras perdeu o Botafogo no tapetinho também. O Palmeiras realmente precisava dessas mudanças, né? Tomou um 2-0 do Corinthians também. Foi um ano dolorido aí pro torcedor alviverde, né, galera?